Sabe, hoje a gente vai mergulhar na jornada de uma figura histórica que tinha o que muitos de nós consideraríamos um currículo perfeito. Mas, de repente, ele jogou tudo isso fora por algo que ele passou a ver como infinitamente mais valioso. É uma história sobre o que acontece quando alguém reavalia completamente o significado de sucesso e de valor. E para entender essa transformação, a nossa análise vai seguir esse caminho aqui. A gente começa vendo a armadilha da autoconfiança, depois vamos dar uma olhada no currículo impressionante do apóstolo Paulo, para então testemunhar essa virada de chave, essa grande reavaliação de valores. Daí, a gente entende a nova identidade que ele assume e, por fim, descobre qual era o prêmio final que ele tanto buscava. Então vamos partir de uma pergunta que, no fundo, muitas filosofias e religiões tentam responder. Será que alguém consegue ser bom o suficiente por conta própria? É possível alcançar a salvação só no esforço? Porque é exatamente esse o conflito que o apóstolo Paulo, o personagem central da nossa análise, viveu de uma forma bem dramática. Para começar, vamos falar de algo que é muito humano. Aquela tendência de confiar nas próprias realizações. Sabe, seja na nossa criação, na nossa família ou no nosso esforço pessoal, a gente tem uma inclinação a buscar segurança e valor nessas coisas. E no centro do argumento de Paulo, a gente encontra duas ideias que são como água e óleo. De um lado, o que ele chama de confiança na carne, que, trazendo para os nossos dias, seria confiar no nosso currículo, nas nossas boas ações, na nossa moral. E do outro lado, a confiança em Cristo, que é o oposto, é depender de uma justiça que não vem da gente, mas que é um presente, recebido pela fé. E aqui nas palavras do próprio Paulo, essa diferença fica cristalina. Ele está dizendo, basicamente, que a verdadeira segurança não vem de rituais, de tradição ou de um currículo impecável. Vem de algo encontrado totalmente fora de nós mesmos, em Cristo. Agora, vamos entender por que Paulo é o estudo de caso perfeito para essa discussão. Porque se existiu alguém que tinha todos os motivos do mundo para ter confiança na carne, essa pessoa era ele. Vamos dar uma olhada nesse currículo. Olha, o currículo de Paulo era sinceramente impecável para a época. Cada um desses itens era um troféu de status e retidão. Por exemplo, ele era da tribo de Benjamim, que não era uma tribo qualquer, era uma linhagem nobre, real. Era fariseu, ou seja, um mestre da lei. E no quesito zelo, ele era tão dedicado que chegou ao ponto de perseguir a igreja. Para todo mundo ao redor, ele era visto como irrepreensível. Resumindo, o histórico do Paulo não era só bom, era perfeito. Pelos padrões da cultura e da religião dele, ele tinha chegado no topo. Ele era o modelo máximo de devoção. Ninguém podia apontar um dedo para ele. E é exatamente por isso que a história dá uma virada tão impressionante. Chega um momento em que todo esse sistema de valores de Paulo vira de cabeça para baixo. E para explicar essa mudança, Paulo usa uma metáfora genial, que parece tirada do mundo dos negócios, a contabilidade espiritual. Pensa num livro caixa, sabe? Onde você anota o que é lucro e o que é prejuízo. Antes, o lucro de Paulo era todo aquele currículo, mas depois de encontrar Cristo, a contabilidade dele mudou, radicalmente. Essa frase aqui, ela resume tudo. É o momento exato da grande reavaliação. Tudo aquilo que ele antes listava como um ativo, como um ganho na vida espiritual dele, todo aquele currículo impressionante, de repente virou prejuízo, virou um passivo. E essa ilustração deixa a mudança contábil bem clara. A coluna de ganhos que tinha a linhagem dele, a obediência à lei, o zelo, foi toda transferida para a coluna de perdas. Mas por quê? Porque ele percebeu que todas essas coisas, na verdade, estavam no caminho. Era um obstáculo que o impedia de ver que ele precisava de Cristo. Só que ao abandonar todo esse sistema de valores, Paulo não ficou num vazio, sabe? Ele descobriu uma base completamente nova para sua identidade. Uma base que não dependia nem um pouco das ações dele. E a chave para essa nova identidade está na expressão em Cristo. Não é só acreditar em Cristo, mas ser encontrado nele. Pensa assim. É como estar dentro de um abrigo seguro durante uma tempestade. A proteção do abrigo se torna sua proteção. Da mesma forma, a justiça de Cristo se torna a da pessoa. E essa é a base para uma posição espiritual inteiramente nova. E esse estar em Cristo não é um evento de um dia só, mas uma jornada completa. Começa com a justificação, que é o ponto de partida, onde a pessoa é declarada justa. Depois vem a santificação, que é o processo contínuo de transformação que dura a vida toda. E tudo isso termina na glorificação, a redenção final na ressurreição. É um pacote completo, do início ao fim. O que nos leva ao objetivo final dessa nova vida de Paulo.
Se o currículo dele não valia mais nada, qual era, afinal, o prêmio que ele perseguia com tanta paixão? E o prêmio não era uma ideia abstrata ou uma posição teológica. Era algo profundamente pessoal, relacional. O objetivo supremo, o maior ganho na nova contabilidade de Paulo, era simplesmente conhecer a Cristo de uma forma íntima, real, transformadora. Essa imagem captura perfeitamente a nova atitude de Paulo. Ele se via como um atleta numa corrida, com os olhos fixos na linha de chegada. O passado, com todas as suas supostas glórias, ficou para trás. O foco era total no prêmio celestial de aprofundar seu relacionamento com Cristo. E aqui a gente vê a profundidade desse desejo. Conhecer a Cristo, para Paulo, significava experimentar tudo. Não era só o poder da ressurreição, mas também a comunhão nos sofrimentos. Era um desejo por uma identificação tão completa, mas tão completa, que o levaria a se tornar semelhante a ele até na morte. E a gente termina com um pensamento para reflexão. A história de Paulo nos força a olhar para a nossa própria vida. Se tudo aquilo em que a gente deposita nossa confiança em nosso orgulho, nossa carreira, nossas conquistas, nossa moralidade, se tudo isso fosse parar na coluna de prejuízo, o que sobraria de valor de verdade? É uma pergunta que vai direto ao coração do que a gente considera fundamental.